assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias capítulo 2, verso 10. A verdade prática nos diz assim: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do versículo 22 ao 28, que nos diz assim: estando Paulo no meio de Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este pois que vos honrais, não conhecendo é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco servindo por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a toda a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados os limites da sua habitação, para que buscássemos ao Senhor, se porventura, tateando, e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em classe, da nossa lição, e nós vamos já para a introdução da nossa lição. Aqui nós temos nossos objetivos gerais: esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Os nossos objetivos específicos é apresentar a unidade racial do ser humano, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade e refletir sobre a unidade em Cristo. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina. Esses são os três principais assuntos em que nós vamos abordar na nossa lição do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus, provimos de um único casal, Adão e Eva. No princípio, conforme veremos, todos falamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito, o último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Concentremo-nos, pois, nesta lição e que o Espírito Santo nos ilumine e entender melhor as belezas e mistérios da palavra de Deus. Amém? Na nossa introdução, nós vimos aqui 3 pontos abordados, onde nós vamos, no decorrer da lição, falar, onde nós vamos discutir sobre a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Quando a gente aborda esse tema, nós ainda encontramos pessoas que acreditam que existia uma raça antes de Adão ser formado, mas a Bíblia ela nos esclarece plenamente que não existiu. Todos nós somos criados a partir de um único casal, que foi Adão e Eva. Então, se alguém ainda tem esse tipo de dúvida em relação se existiu a raça humana antes de Adão, tem gente que fala uma raça humana pré-adâmica,
que antes de Adão existir o ser humano, não existiu, né? A unidade racial do ser humano. Neste tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e suas unidades raciais psicológicas. Essa doutrina é suficiente em si mesmo para destruir as bases ateias da anticristã do evolucionismo, né? A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus, né? Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve ser um ato criativo de Todo-Poderoso e não um só processo de evolução, né? Porque esse processo de evolução aqui, a ciência, né? A ciência e muitos homens ainda acreditam nessa teoria da evolução, em que o homem e tudo que existe no mundo foi criado por uma explosão, por um Big Bang. Muito bem abordado. Sempre digo pelo nosso irmão Wesley na primeira lição: não existe como a gente criar nada de algo que se desfez em uma explosão, né? Essa teoria ela cai por terra, porque a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas, né? A gente vai lendo a Bíblia ali de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, né? Capítulo 3, a gente vai vendo a maravilha de Deus, nós que cremos. A pessoa que trabalha com a ciência e com a evolução das coisas, né? Acredito que o ser humano evoluiu a partir dessa explosão, deste Big Bang. Mas, biblicamente, ali quando a gente lê Gênesis capítulo de número 1, a partir do verso 26, a gente vai vendo ali que Deus, ele foi perfeito, né? E essa teoria da evolução, muitas pessoas defendem que ela foi dessa forma que se deu origem a toda a raça humana, né? A unidade, a qualidade ou o estado de um ser único, né? Nós somos criados a partir deste único casal, unidade racial, né? A origem divina, nós sabemos que todos nós, né? Apesar de nós não morarmos no céu ainda, nossa origem é divina, porque quem nos criou foi Deus. O próprio Deus, quando disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Tem muita gente que diz assim: nós estamos nessa terra, mas nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui só por um período de tempo. Muito em breve, em nome de Jesus, nós estaremos no céu com o nosso Senhor, né? Mas a nossa origem, né? A origem divina do ser humano, a nossa origem ela é divina, porque nós somos criados pelo próprio Deus, né? No final da lição nós vamos entender que mesmo sendo criado por Deus, somos tendenciados às nossas escolhas, às nossas decisões de escolher ir para o céu ou ficar nessa terra, né? A unidade racial do ser humano. Ao contrário de que narra as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana, né? O racismo, por consequente, é a distorção maligna do ensino bíblico quando a unidade genética do ser humano. A gente tem alguns textos na Bíblia, principalmente esse de Atos, capítulo de número 17, né? Que nos ajuda a entender melhor o que a Bíblia diz. Atos 17, 26 nos diz assim: e de um só fez toda a geração, todos os homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados os limites da sua habitação. Ou seja, o texto diz assim: de um só fez toda a geração. Paulo ele pregava muito isso nas suas epístolas, a respeito, falando sobre que todos nós viemos de um único casal, né? A partir de Adão e Eva, né? Por isso a gente acredita, né, no que Deus fez, naquilo que ficou registrado. O próprio apóstolo Paulo, muitos anos depois, né, depois da morte de Jesus, ele continuou pregando e anunciando da existência, daquilo que Deus fez, né, das maravilhas dele, em que nós somos um só, né, onde Adão e Eva são os nossos patriarcas, né? Então, ou seja, todos os homens, apesar da diversidade racial, né, porque existem homens brancos, negros, pardos
existem pessoas de diversas formas, mas todos nós somos um só mediante em Cristo Jesus. Ainda que existe a questão do preconceito, né, em relação à cor, à qualidade de vida, a status de quem tem, de quem não existe isso. Para Deus, todos nós somos um só, né? Somos iguais perante o Senhor, porque foi isso que o Senhor, o racismo, por consequente, é uma distorção maligna, né, do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Houve um estudo há alguns anos, em 1980, né, de uma doutora, uma bióloga, chamada Rebecca Ellenka, né? Ela fez um estudo em alguns estados com o DNA, né, DNA motocondrial de alguns seres humanos. E o estudo dela, a pesquisa dela, relatou que todos eram iguais. Não tinha distinção. Ela fez o estudo com o DNA de várias pessoas de diversos estados, diferentes lugares. E deram todos iguais, né? Isso, provando que todos nós somos um só. Todos nós somos formados de um único Deus, né? Foi o próprio Senhor que nos criou, né? Então não existe uma coisa na teoria da evolução ser criada e ter a mesma forma, o mesmo DNA, né? Dificilmente você vai ver um animal com o mesmo DNA do outro. É diferente. O ser humano não. O ser humano ele tem o mesmo DNA mitocondrial, né? É o nome do DNA. Então, com essa pesquisa foi feita em 1980, né? De lá para cá, quantas pesquisas já foram feitas, né? Já tem relatos na ciência em que o homem em si, né? Eles foram criados, né? Não tem por que acreditar nessa tese de que o homem foi criado de uma evolução. Então, quando ela fez essa pesquisa, né, no sentido de se essas pessoas não forem iguais, não tem como a gente basear nessa teoria de que foram criados, né? Quando Deus cria, né, quando ele coloca ali, né, a mão dele, a intervenção divina, né, e ali todos os seres humanos têm o mesmo DNA, e aí ela consegue concluir este estudo, né, dizendo que essas 147 pessoas foram identificadas com os mesmos DNA. Então, ou seja, isso é muito interessante, né? A própria ciência em si já tem relatos de que ela acredita nessa teoria, mas por causa dos fatos, né, muitas das vezes, ela não patentia, né, dizendo que a raça humana foi criada por uma intervenção divina, né, pelo próprio Deus, né? Ela diz que tudo foi criado através de uma explosão, de um Big Bang, né? Então essa coisa também do racismo, né, que ainda existe, né, muitos seres humanos ainda são racistas, né, tem preconceito, né? Ah, você não é meu irmão, você não existe isso. Perante o Senhor todos nós somos iguais. A unidade psicológica do ser humano, enquanto diversas culturas e entidades, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum, né? Deus criou apenas um casal? Deus criou apenas um casal. A Bíblia ela é bem clara nos dizer, tem textos bíblicos que falam sobre isso, né? Nós lemos aqui a Bíblia falando, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, né? Alguns versículos, né, os irmãos podem acompanhar, Gênesis 3:26 também, né? Fala-se Deus gerou uma só raça humana, né? Não quer dizer que Deus criou os morenos, né, e os brancos, os medos. Não, Deus não fez separação. Deus criou uma só raça, né? Que tem gente que defende essa. Diversidades, né? Que diversidades? Nós vemos ali em Gênesis capítulo 25, né? Nós vamos ver que ainda que as pessoas, né, defendem aquela teoria, mas nos gêmeos, mesmo sendo gêmeos, né, mesmo sendo criado por Deus, nós temos diferenças, né? Não quer dizer que essa diferença não prove que nós somos do Senhor, criado por Deus. Diferenças elas são mínimas, né? Capítulo 25, verso 24 de Gênesis nos diz assim:
Deixa eu ler para os irmãos aqui, o nascimento de Esaú e Jacó, né? E saiu o primeiro ruído, e todos como uma vestes cabeludo, e isso chamou seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão Árgado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 70 anos, né? Um mais peludo e o outro não peludo, né? Mesmo sendo gêmeos, né, a própria Bíblia já fala que houve diferença entre os dois, né? Quando o próprio Isaque, né, fala que Esaú era mais peludo e Jacó, né, era menos, né? Então, ou seja, a Bíblia já mostra distinção, mesmo sendo gêmeos, a diferença, né, diversidade, né? Pessoas que têm paladar diferente, vontades diferentes. Isso não significa que nós somos diferentes em relação à criação, né? Nós somos todos um só em Cristo Jesus, né? Outra coisa muito interessante, né, é a respeito da cultura, né? A cultura é um conjunto de comportamento e ideias características de um povo que se transmite de uma geração a outra, que resulta da socialização e culturação verificada no decorrer da sua história, né? É muito interessante, né, essa questão também da cultura, né? Por quê? Isso passa de geração em geração, quanto diversidades culturais, né? Há pessoas de diversas culturas, pessoas de diversos comportamentos, né? Pessoas indígenas. Eu disse para os irmãos aqui na aula anterior que eu gosto muito do texto de Juízes capítulo 2, verso 10, que diz assim para nós. Vamos a gente ler aqui, para a gente entender, né, melhor a palavra do Senhor. Juízes capítulo de número 2, essa questão de geração, 2,10 diz assim: e foi também congregada toda aquela geração e os seus pais, e outra geração após eles se levantaram que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Né? Essa questão de geração, ela influencia muito a respeito do comportamento, da educação, né? Daquilo que você passa para os seus filhos, né? E isso vai influenciar muito na cultura. Você vê que alguns países aí têm cultura de não jogar lixo no chão, de respeitar as leis e as normas. Outros países já não têm esses ensinamentos. Quando uma família, né, preserva os bons costumes, né, passa de filho para filho, os seus filhos vão dar prosseguimento. Nós falamos na lição de número 2 a respeito disso. Por que geração? Essa geração aqui, né, ela entrou dentro de Israel sem ter experiência com Deus, né? Os seus pais que foram mortos no deserto porque desobedeceram e murmuraram diante de Deus. Eu sempre falo para os irmãos, essa geração ela tinha o dever e incumbência de ensinar os seus filhos a ter um pensamento diferente. Eles poderiam muito bem ensinar os seus filhos, olha, quando vocês entrarem dentro da terra de Canaã, sejam fiéis a Deus, né? Respeitem as leis do Senhor. Por isso essa questão de cultura, de ensinamentos, ela vai de geração em geração. E quando o pai e a mãe ensinam o filho no caminho que deve andar, o filho vai colocar aquilo em prática. E essa geração aqui, a Bíblia diz aqui, ó, e outra geração após eles se levantaram que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel, né? Ou seja, essa geração, ela entrou sem conhecer as coisas de Deus. Os seus pais, por eles ter sido condenados quando eles murmuraram lá em Números capítulo 13, se não me falha melhor, ou 10, né, quando eles murmuraram diante de Deus, e Deus determinou que eles iriam passar 40 anos, aquela já, Moisés, essa geração não vai conhecer a terra prometida. E aí aquela geração ficou vagando no deserto ali, criaram filhos e filhas, e ao invés de eles terem uma atitude diferente, de ensinar os seus filhos, olha, quando vocês herdarem a terra, em nome de Jesus, em nome do Senhor, façam diferente da gente, não murmurem, né? Preserve as leis do Senhor. Então essa questão, né, quando diversidades racial, etnicamente os seres humanos demonstram possuir, né, diversidade cultural, nessa comportamento de diversidade cultural,
Isso abrange isso também. Eu vi um irmão falar que outra coisa também, as famílias perdendo ali os bons costumes, já não almoçam mais na mesa, já não respeitam mais os princípios da família. Isso tem se perdido. Isso são coisas que a gente vai passando ao longo da vida e ensinando, né? Essa unidade psicológica do ser humano são coisas que a gente vai ensinando, passando de geração em geração. E esse texto que a gente abordou aqui fala muito sobre isso, né? A gente dá continuidade àquilo que o Senhor determinou para nós. Não é porque nós recebemos uma sentença, que foi o que aconteceu com o povo, eles desistiram das coisas de Deus, né? Uma geração, aí no versículo 16 mais à frente diz assim, ó, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram, né? Todas as vezes que o povo, muitas das vezes, o povo sabia que podia se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Aí o povo se arrependia, Deus levantava um juiz para livrar eles, e depois eles esqueciam de Deus de novo, né? Era um povo, Maria vai com as outras. Se esquecia e Deus ia lá e levantava mais um juiz para libertar eles. Deus tem um zelo tão especial com a raça humana, né? Porque nós provimos o Senhor, nós somos criados por Deus, e mesmo assim o ser humano se afasta do Senhor, né? Mesmo assim o ser humano ele se esquece daquilo que Deus tem feito, né? Realizou nas nossas vidas. Então o ser humano ele não tem distinção de cor, de raça, de pele, tem as suas diferenças, diversidade, como nós lemos aqui no livro de Gênesis, né? Capítulo 27 também de Gênesis, verso 11, também nos fala dessas diversidades, mas nós somos um só em Cristo Jesus. E essas diversidades, elas têm que ser respeitadas, né? Mesmo o nosso irmão tendo um gosto diferente, nossa irmã tendo um costume diferente, precisa ser respeitada, né, diante da palavra de Deus, né? E aqui nós temos a unidade linguística original do ser humano. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se, como podemos identificá-lo. Hoje, nas línguas e dialetos falados no mundo, a língua original do ser humano, a fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conservaram diariamente, né? Diariamente, o primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável, né? No capítulo 13 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador. A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos, né, digetivos bem mais tarde, né? Em Gênesis capítulo 2, verso 23, nós vemos essa narrativa aqui, né, do capítulo 3, do capítulo 2, né, onde Adão, quando Deus termina de criar, né, Eva ali, ele recepciona ela com um belo poema, né? Quantos homens precisam, né, abordar suas esposas e dizer um belo poema para ela, né? Falar isso a cada dia é bom demais, né? Mas a sabedoria que Deus deu ao homem, né, de dominar já o dialeto, de falar, de conversar, né, onde ele deu ali nome aos animais, né, algumas plantas, algumas coisas. O homem foi dotado por Deus, né, de sabedoria para dominar a língua, né? No ponto 2, a confusão linguística em Babel, após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear. E ali intentaram criar um estado secular, de ateu para contrário, frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Como todos falavam uma única língua, longaram avançar em teu projeto, provocando uma intervenção divina, a fim de que os homens não possuíssem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Os homens naquela época, a gente vê em Gênesis capítulo 11,
né, onde eles decidiram ali construir a Torre de Babel, o projeto deles era ficar em um só lugar, construir uma torre que alcançasse o céu, né? Mas o que Deus determinou para Adão lá no jardim do Éden, né? Crescer, multiplicar e povoar toda a terra. E os homens aqui, no capítulo 11 de Gênesis, eles queriam, né, ficar somente no lugar, né? Já distorcendo tudo aquilo que Deus tinha determinado, né? Determinado para o homem. E tudo aquilo que você muitas das vezes faz ao contrário daquilo que Deus ensina, Deus ele vai intervir, né? Porque o propósito de Deus ele tem que ser cumprido. O propósito de Deus tudo tem um propósito. Por que Deus tem um propósito do ser humano povoar, multiplicar a terra? Por que ele tinha esse propósito, né? Então, ou seja, o propósito de Deus ele tem que prevalecer. Então os homens achavam que ficando ali num só lugar, construindo uma torre, construindo um lugar que alcançasse o céu, estaria mais próximo de Deus. E aí o que Deus faz, né? Deus ele confunde a mente dos homens através das línguas. A partir dali, né, surgiu as outras línguas em que nós conhecemos hoje. Dá-se a entender que todos os homens falavam uma só língua, e é o que acontecia. Deus falava com Adão e entendia, Eva falava e eles entendiam, né? Antes desse fato aqui, dessa ocorrência aqui, todos falavam uma só língua. Depois, Deus os confundiu e dispersou, e cada um foi para a sua região. E hoje nós temos aí continente asiático, continente europeu, continente americano, em que cada um fala as suas línguas diferentes, um fala a sua língua diferente da outra, né? E nós hoje conseguimos estudar, entender, né? Mas a gente vê que há uma diferença. Por que Deus fez isso? Para que os homens não conseguissem compreender uns aos outros. E como eles não conseguiram compreender uns aos outros, o que aconteceu? Cada um se dispersou, cada um foi caçar o seu rumo, né? Porque ninguém compreendia ninguém. Você imagine bem um chinês conversando com português, né? Ou com americano, onde ninguém conhece a língua um do outro, né? Dificilmente alguém conseguiria chegar a um denominador, né? Se entender cada um. Então, Deus ele interviu nessa situação porque o homem, né, tinha um plano diferente do de Deus. Ficar somente no lugar, né, e não povoar a terra. Eles gostavam, amavam o que eles estavam fazendo ali. O início da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente, o mundo é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, né, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga e na Torre de Babel, né? Foi aonde surgiu, né, as línguas, lá na Torre de Babel, onde Deus confundiu, né, para a teoria científica, né, para a ciência, para a biologia, eles acreditam que isso foi a criança. A gente vê que a criança, quando ela nasce, né, um americano, por exemplo, ela vai crescendo, convivendo com os pais, ela vai aprendendo por si só a falar a língua, e assim não é diferente em outros idiomas, né? Então, ou seja, isso foi ao longo do tempo se desenvolvendo, né? Ali, quando hoje nós temos a capacidade de aprender também, né, outros idiomas e entender, mas essa origem das línguas foi nesse fato em Gênesis capítulo 11, onde Deus confundiu toda a raça humana. Antes desse episódio, todos falavam uma só língua. Isso prova que Deus ele é maravilhoso em tudo aquilo que ele faz, né? O julgamento de Deus logo manifestou essa ilusão para demonstrar que a humanidade humana era superficial. Sem Deus, eles introduziriam confusão com o som de línguas humanas. Imediatamente estabeleceu o caos, né? Imediatamente, quando Deus confunde eles, foi instaurado um caos, porque ninguém consegue entender ninguém, né? Ninguém consegue entender a palavra. Olha, eu quero tijolo, o outro vai e traz areia. Eu quero isso, o outro vai e traz um animal. E ninguém conseguia se entender. Então, o homem sem Deus, ele não é nada, né? O homem sem Deus, ele não é nada. Quando o homem está debaixo da obediência de Deus, da orientação de Deus, Deus ele guarda, ele protege. Então, a intervenção do Senhor aqui foi no propósito de continuar e dar prosseguimento àquilo que ele determinou para Adão lá no jardim. Crescer, multiplicar e povoar toda
a terra, né? E no nosso ponto 3, né, onde a gente vai ter aqui alguns textos mais, né, onde a gente precisa de um pouco de tempo maior, em Cristo todos somos um, né? Aqui nós aprendemos no primeiro subtópico, no segundo, né, a respeito da unidade da raça humana, da unidade linguística do ser humano, onde nós somos um só em Cristo Jesus, né? E em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos racial e linguístico, né? Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão, quanto ao pecado e também quanto à redenção, né? O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado se introduziu no mundo. Enquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o Pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva. Somos primeiro pai. Tem muita gente que não concorda com isso aqui, né? Eu não tenho nada a ver com Adão. Quando a gente vai abordar muitas pessoas aí, falam, você precisa se arrepender, aceitar Jesus, né? Nós herdamos, né, a consequência do pecado do nosso primeiro pai, Adão. Não, eu não tenho nada a ver com Adão, não, né? Eu não tenho nada a ver com Adão. Tem pessoas que servem a Deus, acreditam nessa teoria. Eu já vi pessoas que servem ao Senhor Jesus e não acreditam, não tem nada a ver com o pecado de Adão. Existem pessoas na Bíblia que acreditavam no batismo de João, mas não acreditavam no batismo de Jesus, ou não conheciam o batismo de Jesus, né? A gente tem esses fatos na Bíblia, essas histórias na Bíblia. E existem pessoas que não concordam. Eu vi um vídeo de um rapaz essa semana que ele não concorda de forma alguma, não tem nada a ver com o pecado de Adão, eu sou eu. Não é, biblicamente a gente sabe que todos nós estamos ligados, porque Adão e Eva foram nossos primeiros pais, né? E isso diz respeito a cada um de nós, que nós precisamos, né? Diretamente, nós precisamos de arrependimento, né? O apóstolo Paulo aborda muito bem nesse capítulo 5, 12, vamos ler Romanos capítulo de número 5, verso 12, para a gente ficar mais, capítulo 5, aqui, ó. Para nos ajudar a entender mais, capítulo 5, verso 12 de Romanos, é o que o apóstolo Paulo fala aqui, diz assim, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, quando Adão pecou, né, acreditamos nós que se Adão e Eva não tivessem pecado, Paulo Sérgio, o ser humano não tinha o trabalho, né, hoje, né, não teria trabalho, a mulher não sofreria, né, a mulher não sofreria as dores de parto, né, e muitas outras coisas. Tem gente que fala, tem gente que está trabalhando e fala assim, rapaz, o que a Eva foi fazer, rapaz? Principalmente um baiano. Não, muitas das vezes, né? Por que a Eva foi comer aquela maçã, né? Por quê? Com todo carinho e respeito aos irmãos baianos, né? E reclamam, questionam. Isso prova que nós somos ligados, né? Por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo e a morte, né? Ou seja, antes desse fato, podemos acreditar que não existiria, o homem não iria morrer. Adão morreu com 930 anos, olha, 930 anos, né? Imagine só, quanto tempo o ser humano não sobreviveria sem o pecado. Mas o plano divino do Senhor, né, como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou, né, por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, entrou a salvação, né? E como Adão pecou, né, e pai de todos nós, toda a nação, nós também herdamos, né? Ainda que o pecado dele, né,
fosse particular, a sua consequência fora universal, né? Vocês lembram de Davi, quando Davi peca, o pecado dele foi particular, né? Mas só que a consequência foi universal, abrangiu a família dele toda, né? Atingiu a família dele toda. Ou seja, tudo aquilo que nós, né? Tudo aquilo que o ser humano faz de errado, muitas das vezes não é só particular, vai ter consequência, né? Tem consequência. A consequência é o quê? Todos nós fazemos parte dessa consequência. Quando nós passamos a ter um entendimento daquilo que é certo e errado, né? Conhecedores do bem e do mal, porque foi isso que aconteceu com eles quando Adão e Eva comeu o fruto, passaram a ter conhecimento daquilo que é certo e errado, né? O homem sabe disso, né? A gente aborda isso aqui, ó, as consequências universal do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a queda e a sua perfeita comunhão com Deus. Além da morte espiritual, o homem experimentou também a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão, que, obstante teve vivido até os 930 anos, veio experimentar a morte. Ou seja, mesmo com 930 anos, ele experimentou a morte, né? Mesmo com essa idade, olha só a quantidade de anos que os homens viviam na época, 930 anos, né? Quase 1000 anos. Olha só a maravilha de Deus, saúde para o homem viver. Hoje a gente vê um homem com 20, 15 anos aí, já não está aguentando. Muitas das vezes não tem mais saúde por causa do decorrer do tempo, dos desgastes da vida, né? Com 20, 30 anos já está chegando quase a idade, a terceira idade já, por causa das doenças, muitas das vezes, né? E o homem, Deus, ele deu este privilégio para o homem, né? E Adão, ele experimentou isso, a morte física, porque por intermédio do pecado, a morte entrou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Jesus, ele venceu a morte, portanto, ele não experimentou a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecam e foram expostos à fraqueza e à morte, né? Todos os homens. Capítulo 13 de Romanos, versículo 23 da Bíblia, diz assim, né? Porque todos pecaram, destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus Cristo, né? Ou seja, por intermédio de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte, né? Onde todos os pecados destituídos da glória de Deus foram, por intermédio de Jesus, pela fé, nós temos a oportunidade, né, de nos arrependermos dos nossos pecados. Uma coisa muito interessante, irmãos, que quando Adão e Eva, eles pecam, uma coisa que eles não perdem é a possibilidade de ouvir Deus, porque quando Adão peca, isso é interessante, quando Adão peca, tem gente que diz, pecou, acabou, né? Deus não vai falar mais, Deus fala com ele, porque quando a Bíblia diz assim, que quando eles pecam, eles se escondem, Deus chama Adão, né? Deus chama por Adão, e ele ouve a voz de Deus, porque o propósito de Deus é que o homem se arrependa do seu pecado, se arrependa da sua falha, né? E está num estado ali, muitas das vezes, ali dizendo que não tem solução, não há jeito mais para ele. Sim, há a possibilidade do homem se arrepender, onde por intermédio de Adão, nós que estamos vivendo nessa terra, né, herdamos essa consequência, né, de ter a morte física, né, de nos arrependermos de nossos pecados, porque quando nós temos a possibilidade de decidir aquilo que é certo e errado, né, o homem, ele tem essa possibilidade. E Adão, quando ele ouve a voz de Deus e quando Deus chama para ele tem a possibilidade de escolher o que ele decidir, né, se ele quer se arrepender, se ele
E ele se arrepende daquilo que ele fez diante de Deus, né? E é isso que Jesus quer, que todos ouçam a sua voz. O que a Bíblia nos diz lá em capítulo 3, verso 20 de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, né, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Alguém ouvir, tem muitas pessoas que muitas vezes estão ouvindo a batida da porta, mas não estão querendo abrir, né? Porque esse capítulo 3, os irmãos sabem muito bem que os irmãos de dentro da igreja de Laodiceia, eles estão orgulhosos, presunçosos, cheios de dinheiro, né? Tinham muitas coisas. Então, para eles não precisavam de Deus, né? No pensamento deles. Para que Deus? A gente tem tudo. E o homem, quando ele está vivendo num estado de pecado, muitas vezes ele acha que ele não precisa de nada. Satanás coloca isso na mente dele: eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de nada mais, né? Tá tudo bem. Mas não é verdade, né? O versículo 20, ó, eis que estou à porta, o anjo falando, né? Eis que estou à porta e bato, é o próprio Senhor Jesus batendo na porta, querendo entrar e fazer morada, porque ele sabe, ele queria mudar a situação daqueles irmãos, né? E muitas das vezes existem pessoas que estão nesse estado, né? Eles estão no estado de pecado, Deus está usando alguém para falar, está falando, mas eles não querem ouvir. E o ser humano, ele tem essa oportunidade, né? Não diga que, eu pequei, perdi a comunicação com Deus. Não. Deus, o pecado, ele faz divisão entre você e Deus. Não quer dizer que Deus, ele vai te esquecer, né? Que ele vai te abandonar, né? Ele vai falar com você, né? Ele vai usar alguém para falar com você. O Espírito Santo de Deus vai pesar na sua consciência, arrependa-se. Ele vai falar com você. Porque o propósito do Senhor é que todos se arrependam. Porque o plano de salvação do Senhor para a raça humana, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, mas ele diz assim para Eva: da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, né? Ali ele já fala da vinda de Jesus para a redenção, né? Para a salvação de todo aquele que nele crê, né? O plano do Senhor é perfeito. Só que o homem, muitas das vezes, prefere seguir os seus próprios conhecimentos, né? O seu próprio entendimento. Não, eu quero isso. Deus quer isso para mim? Eu disse para os irmãos aqui, quando o povo questiona com Moisés, falei até com o irmão aqui semana passada, questionam com Moisés que por que Deus falava com Moisés e não falava conosco? Mas quando Deus fala com eles, eles entenderam que, negócio com Deus é sério, as coisas de Deus são sérias. Não, Senhor, deixa que o próprio Moisés nos represente. Então, ou seja, as coisas do Senhor são sérias. Não quer dizer que por ser sério você vai deixar de buscar a Ele. Mas eu não sou digno. Nós temos que reconhecer e ter fé em Jesus, que Ele é poderoso para nos ajudar, né? Ter consciência do pecado, né? Consciência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, né? A consequência imediata dele, quando ele rapidamente tem consciência do ato que ele fez, ele tem a morte dele espiritual, né? Não quer dizer que ele possa se arrepender e Deus, né, perdoar. Deus perdoou, Deus perdoa o homem, Jesus perdoa, Jesus ele restaura. Nunca diga que Deus, quando um ser humano falha, o que ele diz para a mulher adúltera? Ele diz bem assim: vai e não peques mais. Onde o ser humano diz que não tem jeito, Deus ele te dá a oportunidade de fazer de forma diferente, né? De não pecar mais, de dar prosseguimento. Onde os seres humanos na época da lei principalmente, os homens eles eram julgados e apedrejados, né, perante a lei. Quando Jesus veio, isso causou uma revolta muito grande no meio dos judeus, justamente por causa disso. Porque quando Jesus veio, muito bem abordado pelo irmão Luiz semana passada, Jesus veio em uma época em que o capitalismo predominava, havia muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que precisavam de socorro, né? Pessoas menosprezadas pela sociedade, e Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio não para os santos, Jesus veio para aqueles que eram rejeitados, para aqueles que ninguém dava nada. Então isso causou uma confusão muito grande. Jesus veio restaurar aquilo que se havia perdido, o amor ao próximo, né? Arrependimento pelos seus pecados, onde os homens pecavam e não se arrependiam, né? Existem muitas pessoas hoje que não conhecem a Cristo, não conhecem as leis e os mandamentos de Deus, que não se arrependem. Para ele, você vai evangelizar a pessoa e fala: não, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, para que eu vou me arrepender? Eu não peco. Tem pessoas que têm, mas não é isso. Não é dessa forma que nós devemos pensar. Todos nós que temos consciência
do bem e do mal sabemos aquilo que é certo e errado, né? Sabemos que Deus criou a raça humana com um propósito. E o propósito, irmãos, eu digo para os irmãos, é de servir e adorar Ele em espírito e em verdade. Propósito porque nós somos gerados por Deus, a nós somos ligados por Deus. A nossa criação não é terrena. Deus usou o barro, né, para moldar o homem, né, do pó da terra, mas nós somos dotados de da criação divina. Nós temos as características divinas. Então, ainda que a nossa matéria ela tenha vindo da terra, mas o nosso Criador foi que nos dotou, que nos formou, que nos capacitou e nos deu o discernimento. E em Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos, né? Consequência do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus, que é identificado como o único Adão, né? Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado, né? Hoje, por consequência do nosso elo com toda a família de Adão, não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele que nos receberam a fé constitui uma única família, a família dos santos, né? Ou seja, a partir do momento nós somos uma só família em Cristo Jesus, né? 1 Coríntios capítulo de número 12, 13, deixa eu ler aqui para os irmãos, 12, 13 diz assim, pois todos fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, ou seja, todos nós somos um só em Cristo Jesus. Os irmãos vejam bem que por que não há distinção. Quando o apóstolo Pedro recebe uma revelação para ir pregar para Cornélio, né, e que era um gentil, e ali ele recebe uma revelação do céu, né, e ele depois ele volta e dá o relatório para os irmãos que eles se arrependeram quando eles estavam pregando ali, as pessoas na casa de Cornélio, sentiram a presença de Deus, porque era incomum para os judeus, os gentios, que não adoravam a Deus, a lei, se arrependerem e Jesus receber, e era o que estava acontecendo. A salvação estava sendo estendida para todos, e ali até mesmo os apóstolos estavam confusos em relação a isso, né, porque o plano de salvação não era só para eles, era para os gentios também. Isso causou uma confusão muito grande na cabeça dos irmãos. Quando o apóstolo Pedro estava pregando ali na casa de Cornélio, ele e os irmãos estavam sentindo a presença de Deus, se arrependendo, né? Aí ele volta depois, ele está tendo uma discussão entre os apóstolos, ele dá esse relatório para os irmãos, e os irmãos depois, no final, que Pedro fala ali das maravilhas que Deus fez na casa de Cornélio, e os irmãos, os apóstolos glorificam a Deus, sabendo que já a obra de Jesus está sendo estendida a todos os seres humanos, né? Então, ou seja, o plano de salvação por intermédio do segundo Adão, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, de remissão e arrependimento dos pecados, é lindo. Então, não significa que se você pecou, que você errou, que Deus te abandonou e te esqueceu. O plano de Deus é que você ouça a voz dele, ouça ele batendo na porta, se arrependa, porque ainda há oportunidade, né? Ainda há oportunidade. O ser humano, muitas das vezes, né, como a mentalidade de alguns apóstolos aqui, por eles serem herdeiros do plano divino, né, achando que por nós sermos descendentes de Abraão, né, porque muita gente pensava dessa forma, por ser descendente de Abraão, estavam imunes. Não era assim, né? O plano de salvação não é só para a descendência de Abraão, é para todos aqueles que aceitarem, que reconhecerem Jesus, né? E o plano de Deus para todos nós é lindo e é perfeito, né? Nós aprendemos que Deus criou uma só raça humana, a partir de Adão e Eva, são os nossos patriarcas, né? Se deu origem a toda a raça humana, né? A confusão das línguas ali onde Deus, né? Quando o homem quis, né, fugir dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, né? Ali Deus
envia ali as línguas, a confusão, onde eles não conseguiram mais compreender, e o pecado universal, né, de Adão, né, que atingiu a todos nós. Então, ou seja, quando você se deparar com uma pessoa que acha que não tem nada a ver com Adão, né, explica ali dentro da Bíblia que todos nós sim temos ligação com Adão, que é o nosso primeiro pai, né, e Eva, nossa primeira mãe. A partir deles ali se deu a origem a toda a raça humana. E nós aprendemos aqui, no nosso terceiro e último ponto, que por intermédio de Jesus, o segundo Adão, todos nós temos a oportunidade em Jesus. Nessa lição aprendemos que todos os povos da terra, apesar de sua diversidade étnica, né, formam uma única família, porquanto todos vivemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas, afinal, como vimos existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos em Jesus Cristo. Nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte na igreja. Todos fomos formado um só corpo. Aleluia. Nós vimos aí que os Estados Unidos já está há alguns meses enfrentando um problema por morte de um rapaz negro. E você vê que ainda existe preconceito, racismo, e isso perante a Bíblia a gente sabe que isso não existe. Todos nós somos um irmão em Cristo Jesus, né? Não existe diferença porque o irmão A tem mais dinheiro, o irmão B não tem muito dinheiro, o irmão A é moreno e o outro é branco, o outro é gordo e o outro é magro. Não existe isso, irmãos. Todos nós somos um só em Cristo Jesus, é o que a palavra de Deus nos diz. E essa ideologia, ela é muitas das vezes pregada, né, anunciada por algumas pessoas, principalmente para aqueles que defendem o capitalismo, o comunismo, né, esses tipos de racismo que existem no nosso mundo. E nós que servimos a Jesus precisamos entender e passar isso para as nossas gerações, né? Nós vimos ali no texto de Juízes, a geração que não conhecia Deus, porque muitas vezes os pais não se preocuparam em passar algo novo. Nós aprendemos na lição 2 dessa revista, que nós precisamos passar os bons costumes e os ensinamentos para os nossos filhos, né? Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, a educação, né? O respeito à família, o respeito ao próximo. Isso tudo faz parte do plano divino do Senhor, né? Isso tudo faz parte daquilo que Deus determinou para nós. A partir do momento que nós temos conhecimento daquilo que é certo e errado, o que fere e o que não fere as coisas de Deus, o que é abominável diante de Deus, né? Nós temos a consciência disso, daquilo que é certo e que é errado, né? Essa lição, né, a respeito da unidade da raça humana, ela deixa isso bem claro para nós, que não existe preconceito para aqueles que servem a Deus e conhecem a palavra. Se você ainda não é conhecedor da palavra da Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a pedir ao Espírito Santo de Deus para abrir o seu entendimento, porque a gente conhece pessoas que servem a Deus que ainda não são libertas e ainda são preconceituosas, né? Fazem esse tipo de preconceito. Eu digo isso e deixo um alerta para os irmãos, né? Leiam mais a Bíblia, procuram se arrepender, procuram reconhecer o seu erro diante do Senhor, porque Jesus ele está voltando e ele vai vir buscar a sua igreja, né? Nós precisamos viver uma nova vida, né? Em Cristo Jesus, precisamos ser diferente, precisamos pedir a Deus que estipe isso, né? Arranque isso do meio do teu povo, porque Jesus ele vai vir buscar um povo lavado e remido do teu sangue. E a gente fica triste porque existe isso no meio dos povos que servem a Deus ainda, das igrejas ainda. Mas nós cremos que em nome de Jesus, da mesma forma em que Adão se arrependeu do seu pecado, da mesma forma em que Davi arrependeu, porque quando Davi ele se arrepende no Salmo 51, Davi ele vai falar bem assim: Senhor, eis que em pecado eu fui formado. Ele já está falando que, ele já está reconhecendo que desde Adão, né, já foram formados o pecado, ou seja, o pecado existe, as coisas mal existem no mundo desde a época que Adão, né, teve os seus olhos abertos ali para o conhecimento daquilo que é certo e errado.
E Davi, ele vai entrar num estado de arrependimento, ele vai se arrepender pelo seu erro, do seu pecado. Não retires de mim, Senhor, o teu espírito, né? Não me lances fora da tua presença, né? O homem precisa disso, nós precisamos disso, né? De reconhecer que nós, muitas das vezes, não somos. Olha o que a Bíblia diz, né? Ele diz assim no verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, é um relacionamento entre você e Deus. Deus, ali no momento que ele estava angustiado, né, ele se arrepende diante de Deus. Lembra quando Jesus falou para Pedro, ó, antes que o galho cante 3 vezes tu me negarás? E quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o que a Bíblia diz? Pedro imediatamente ele vai chorar amargamente, né? Ele vai reconhecer que ele errou, que ele pecou. Imediatamente ele vai reconhecer. E é lindo, irmãos, diante de Deus, tá, irmãos? Quando o ser humano reconhece a sua falha e Deus perdoa, Deus o abraça, Deus renova, Deus restaura, porque os planos de Deus são perfeitos, né? E o nosso Senhor Jesus tem um plano para todos nós, né? E espero que tenha ajudado os irmãos, né, a respeito da unidade da raça humana. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Na semana que vem, o evangelista irmão Zilmar, né, irmão Paulo Sérgio, vai estar aqui ministrando a lição a respeito da sexualidade humana. Na semana que vem nós vamos estar aqui também em nome de Jesus. Se os irmãos tiverem algum comentário, manda lá, depois no decorrer, a gente vai respondendo, se possível, né? Perdoa, a gente pede perdão por muitas das vezes não conseguir atingir a todos os irmãos, mas você que ouviu esta palavra, né, essa lição, possa praticar essa palavra, né, na sua casa, na sua família, porque muitas das vezes nós não temos que ser somente ouvintes, né, mas também praticantes, né? O povo, a Bíblia diz assim, muitas das vezes que o povo errava porque lhe faltava o conhecimento, e nós temos a oportunidade hoje de adquirir o conhecimento. Da mesma forma que Deus dotou os homens de conhecimento naquela época, Deus dota o homem até hoje de conhecimento, a gente fica surpreendido com o conhecimento que o homem tem hoje, com a evolução, e a gente tem nas mãos hoje um manual maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, a gente tem livros bons, a gente tem programas bons, que se nós procurarmos, nós precisamos de ensinar a cada dia. As gerações futuras que vão vir precisam aprender a cada dia isso, que nós nascemos, né, de uma só raça, nós temos uma só raça, né, nós somos ligados em Adão, e nós temos que reconhecer a cada dia que nós somos portadores, né, das consequências do pecado de Adão. E uma vez que nós conseguimos, abrimos os nossos olhos e conhecemos os erros que são cometidos, né, quando nós somos conhecedores do bem e do mal, nós temos que nos arrepender, reconhecer, fazer assim como Davi, imediatamente ir para os pés do Senhor e pedir perdão, fazer como o apóstolo Pedro e muitos outros homens, né, que reconheceram o seu estado de pecado, o seu estado de erro, e se arrependeram e voltaram novamente para os caminhos do Senhor. Da mesma forma em que Saul, quando ele errou, se ele se arrependesse, fosse para os caminhos de Deus, o Senhor o abraçaria. Mas, infelizmente, Saul tomou uma decisão diferente, de tirar a sua própria vida, né? Judas também, se tivesse se arrependido, também teria salvação, mas ele preferiu tomar uma posição de tirar a sua própria vida, porque entrou num estado de amargura tão triste, porque o que ele fez foi feio, né? Foi ruim. Apesar dele ter vendido Jesus, ele vai entregar Jesus e ainda dá um beijo em Jesus e chama Jesus de amigo ainda, né? Só Deus para ter misericórdia. Desse tipo de amigo ninguém quer, né? Todo mundo quer distância. Mas, irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Peço perdão aos irmãos. Se algum irmão ficou na dúvida, ele manda, depois a gente tenta responder os irmãos, né? Em nome de Jesus. Deixa até meu número aí com o irmão José Carlos, que é o representante e o cameraman. E depois os irmãos, se quiser mandar alguma dúvida no WhatsApp lá, eu tento responder. Amém? Deus abençoe. Irmão Paulo Sérgio, algumas considerações. Amém? Vai falar alguma coisa? Mãe Edilane. Quero agradecer os irmãos, tá? Esse casal abençoado aqui, em nome de Jesus.
irmão Paulo Sérgio, que sempre tem honrado a sua digníssima ali com belos poemas, belos versos, né? Em nome de Jesus. Irmão Zé Carlos, nós vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que hoje nós estaremos reunidos aqui em um grande culto de louvor e adoração. Lembrando os irmãos que nosso horário agora ele mudou, ele é de 7h30 às 21 horas. Ganhamos aí mais uns minutinhos para estar adorando a Deus. Os irmãos que estão ao alcance, né, dessa mídia aí, avisa os irmãos, faça o convite, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui juntos adorando a Deus para honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, queremos agradecer a Ti pela oportunidade, pelo privilégio que passamos aqui, ó Deus, uma vez mais diante da Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos aqui presentes, daqueles que tiveram a oportunidade, Senhor, de assistir através da mídia social, aqueles que não tiveram a oportunidade, que o Senhor possa os alcançar, Deus, com sua infinita misericórdia, e dar condições, ó Deus, deles futuramente poderem acompanhar e, em nome de Jesus, futuramente estar participando conosco aqui da Escola Bíblica Dominical Presencial, que é o que nós mais almejamos em nome de Jesus, Pai. E nós cremos no poder da Tua Palavra, leva-nos em paz para os nossos lares, dai-nos um final de dia abençoado com as nossas famílias, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós Te pedimos e agradecemos, não só hoje, mas é para todos sempre. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Diga a todos, amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e um ótimo domingo, em nome de Jesus.